Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de biossegurança. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a segurança e saúde no trabalho de serviços de saúde, certo? Então, como já mostrei a vocês no plano de curso, o serviço de saúde faz parte do nosso currículo, né? Entender como é que funciona o serviço de saúde. Aqui, estudando esses conceitos envolvidos segurança e saúde no trabalho do serviço de saúde, nós vamos tratar muitos assuntos do plano de curso, certo? Então, na verdade, com essa introdução, nós vamos praticamente falar de todo o nosso plano de curso, explicando algumas coisinhas faltando somente, certo? Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre a segurança e saúde no trabalho do serviço de saúde. Mais especificamente, aqui eu vou tratar sobre a NR32. Essa NR32, essa norma regulamentadora, conhecida simplesmente como NR32, ela trata praticamente de todos os assuntos relacionados com a biossegurança do serviço de saúde, certo? Então, é importante nós termos conhecimento dessa norma, né, que ela deve ser seguida. Ela é um instrumento regulamentador que é preciso ter o conhecimento amplo e bastante efetivo dessa norma regulamentadora. Porque todas as áreas de saúde utilizam de maneira eficiente e direta esse conhecimento. E ele serve para estabelecer uma relação de trabalho muito mais efetiva em relação ao serviço de saúde. Certinho? Então vamos lá, gente. Então vamos falar um pouquinho sobre essa norma regulamentadora tão importante para o trabalho de saúde. Principalmente vocês, né, que são farmacêuticos e precisam ter esse conhecimento amplo e direto da atividade relacionada, da atividade fim que o farmacêutico tem. Certo? Então vamos lá. NR32. É importante destacar que essa norma regulamentadora ela foi pioneira no mundo em trabalhar diretamente com serviços de saúde. Ela, na verdade, ela veio como um momento histórico no serviço de saúde, como sendo a primeira criação de uma norma regulamentadora específica do serviço de saúde. É importante destacar isso porque, até o momento, as normas regulamentadoras, como a NR7, outras NRs de modo geral, a NR9, que são datadas desde a época de 1978, que houve as primeiras publicações de normas regulamentadoras pelo Ministério do Trabalho, como já existia a NR7, a NR9, que tratam sobre essas questões relacionadas à saúde, principalmente, né, que de um modo geral, mas cada atividade relacionada à sua atividade fim, certo? Cada trabalho, cada serviço relacionado à sua atividade fim, existe uma norma regulamentadora para ela, certo? Como o caso de edificações, como é que as edificações devem ser construídas para melhor ergonomia, que é o caso da NR8, questão de tratamento de explosivos, como a NR9, e assim vai, né? São várias as atividades fins relacionadas. Gente, olha só, então o que é que acontece? Então, é muito importante a gente destacar essa norma, porque no ano em que ela foi criada, existiam várias discussões relacionadas a esse tema do serviço de saúde. E ela foi criada justamente em 2005, em 11 de novembro, certo? Foi publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e foi publicada no DOL em 16 de novembro do mesmo mês e do mesmo ano, certo? Então, o que é que acontece? O surgimento dessa norma foi estabelecida justamente por causa dos trabalhos da área de saúde que solicitaram algo que estabelecesse de maneira mais efetiva uma regulamentação quanto ao serviço de saúde que não existia. Mesmo porque existiam especificidades do serviço de saúde que não eram tratados nas demais normas já publicadas desde 1978.
E foi então com a comissão tripartite paritária permanente, que é chamada CTPP, que houve essa solicitação, e assim o Ministério do Trabalho, juntamente com seus órgãos, como o caso que é o caso da Anvisa, né, que a ANR faz parte dessas normas regulamentadoras da Anvisa, estabeleceu a criação dessa chamada norma NR32. Certo? Ela teve um prazo de adequação pelos ambientes de saúde, pelos serviços de saúde, que até abril de 2007, para que esses estabelecimentos pudessem se adequar, treinar seus profissionais, de modo que ele pudesse executar agora de maneira, qualquer atividade fosse executada conforme essa norma regulamentadora. Certinho? Então, agora, mas quem foi que pensou, idealizou, ou melhor dizer, quais os responsáveis por organizar e estruturar argumentos sobre a criação dessa NR32? Bom, na verdade, foi um grupo técnico que era composto por vários profissionais, né? Ou seja, era um grupo, uma equipe multiprofissional que se reuniram e utilizaram as regulamentações da Anvisa e outros materiais acadêmicos, como dissertações de mestrado, teses de doutorados, manuais técnicos, várias recomendações de órgãos internacionais, assim como a própria Comissão de Energia Nuclear, e entre outras ações, outros órgãos, como base para a criação dessa norma, certo? Então, é de suma importância entender que houve um estudo profundo sobre essas atividades para que se estabelecesse o chamado NR32. Bom, mas então vem aquela ideia, né? Na verdade, a NR32 ela é muito completa em termos de conceito, aplicabilidade, finalidade, objetivo, atividades relacionadas. Ela é muito completa nesse aspecto. A partir dela vem as ramificações para cada área do conhecimento. Mas é nela que traz vários conceitos relacionados à própria aplicação, relacionados à sua própria aplicação. Como é o caso? Vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Qual é a finalidade, então, dessa NR? Já que ela foi o fruto desse grupo, dessa equipe de multiprofissionais que realizaram um estudo e um levantamento desses materiais técnicos. Bom, na verdade, como a própria norma já traz a sua finalidade no item 32.1.1, que estabelece como finalidade estabelece como finalidade as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividade de promoção, assistência à saúde em geral. Então, observe que ela é muito generalista, relacionado à saúde. Mas aí ele traz um conceito importante: serviços de saúde. O que vem a ser, então, serviços de saúde? O que vem a ser essa assistência à saúde em geral? Bom, de um modo geral, nós podemos tratar, então, trazer esse questionamento e ao mesmo tempo tratar o que vem a ser esse serviço de saúde. A própria norma já traz esse conceito para fins de aplicabilidade, que está lá no 32.1.2, que diz o seguinte: serviço de saúde é qualquer edificação. Observe, nós estamos tratando de uma norma regulamentadora relacionado ao serviço, ao trabalho de saúde. Consequentemente, nós estamos falando da edificação, do espaço, do ambiente. Então, olha só, é uma edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população e todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Então, o que acontece? Qualquer ambiente, qualquer estrutura que trate da assistência à saúde, trate da promoção à saúde, atividades de recuperação da saúde e assistência de modo geral, trate também de pesquisa, de ensino em saúde, seja ele qual for o nível, nós estamos falando
nós estamos utilizando ou devemos aplicar a NR32. Certinho? Mas em níveis de complexidade, seja ela doutorado, mestrado, graduação, curso técnico, qualquer nível que trate da saúde, promoção à saúde, nós estamos falando da NR32. Certinho? Então, quais são os profissionais relacionados? Todos relacionados à saúde, como nós podemos ver aqui, ó. Botei algumas figuras para que vocês possam ver. Aqui nós temos o professor, né, o educador na área de saúde, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o pesquisador na área de saúde, qualquer profissional que esteja relacionado diretamente com ações relacionadas à saúde devem estar sujeitas à NR32. Mas que profissional de saúde? Pesquisador? Qualquer um. Podemos ter físicos, como nós temos vários físicos que estudam, desenvolvem instrumentos ou pesquisas profundas relacionadas à saúde, químicos, psicólogos, biólogos, mesmo profissionais que não atuam diretamente na saúde, podem realizar pesquisas e mesmo ensino na área de saúde, e eles estão sujeitos a esta norma regulamentadora, certo? Então, qual é o objetivo dessa NR? Então, o objetivo dessa NR, como nós podemos observar, ela não traz o objetivo diretamente em resposta à sua publicação, mas dentro do conceito direto dessa finalidade, nós podemos definir o quê? Que é a prevenção de saúde, de acidentes, e doenças causadas pelo trabalho dos profissionais de saúde, eliminando ou controlando as condições de risco presentes no serviço de saúde. Observe bem, quando nós tratamos aqui, eliminando. Esse eliminando é muito complexo, é muito difícil você atingir. Então, diante disso, nós podemos resumir a NR como prevenção. É o alvo dela, o objetivo dela é esse, ou seja, é atingir o quê? Uma qualidade na prevenção muito significativa, ao ponto de não observarmos esses acidentes ou mesmo a disseminação dessas doenças que muitas vezes estão relacionadas diretamente com o serviço de saúde. Aqui eu tenho um esquemazinho da aplicabilidade dessa NR32 e as suas relações, né? Na verdade, ela está relacionada com muitas outras NRs. Na verdade, podemos trazer aqui a NR9, como vocês podem observar, a NR9, a NR7, temos a NR5 ou a NR6 também, que estão relacionados diretamente com a NR32. Essa NR9, por exemplo, ela trata do PPRA, que é o Plano de Prevenção de Risco Ambiental. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso dentro dos riscos que são estabelecidos na própria NR32. Temos a NR7, que trata do PCMSO, que nada mais é do que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, né, que trata das questões relacionadas ao serviço do profissional, certo? Temos a NR5. A NR5, ela trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a chamada CIPA, né? A sigla mais utilizada, que em todas as instituições relacionadas a isso, ela deve existir, inclusive na instituição de ensino que nós trabalhamos, também tem, né? A FAINOL, ela tem a chamada CIPA dela, e todas as outras instituições precisam ter. Temos também a NR6, que não está aqui, mas trata dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual relacionados diretamente com os EPIs, certo? Então, essa NR32 ela é muito ampla e ela traz todos os conceitos necessários para o serviço de saúde funcionar de maneira regulamentada e em segurança, com prevenção de vários acidentes, ou mesmo a evitar ou até mesmo sanar o problema no serviço de saúde, né, do trabalhador do serviço de saúde. Vamos lá. Então, o que é que abrange a NR32? Vamos lá. Primeiramente, ela está relacionada com essas outras NRs, mas ela abrange assuntos específicos
que cabem à NR32, ou seja, não é encontrado esses conceitos, essas informações em outras NRs, né? Nós podemos observar aqui, por exemplo, no 32.2, que trata dos riscos biológicos. Riscos biológicos, na 32.3 trata dos riscos químicos, e no 32.4 trata das radiações ionizantes, o ponto 5, os resíduos, na verdade é o tratamento de resíduos desse material, geralmente materiais hospitalares, ou mesmo materiais da indústria farmacêutica, os resíduos gerados nas farmácias de manipulação, por exemplo, certo? Então, nos postos de saúde também, que geram uma grande quantidade de resíduos que precisam ser destinados de maneira correta e eficiente. Ela trata até mesmo das condições de conforto, né, em relação ao ambiente das refeições dos espaços de serviço de saúde. Trata de como deve ser as lavanderias, a limpeza e conservação dos materiais, do próprio ambiente em si, e ela vem até mesmo como deve ocorrer o processo de manutenção e de máquinas e equipamentos do serviço de saúde. Olha só, então ela é muito ampla e trata vários artigos relacionados ao serviço de saúde, certinho? Qual é o nosso objetivo aqui na aula? É tratar um pouquinho sobre cada um deles. Nessa primeira aula aqui, sobre a NR32, vou falar sobre os riscos biológicos, basicamente, certo? Mas assim, professor, vamos falar de todos? Vamos tentar, né? Nosso objetivo. Mas e o conteúdo relacionado à farmácia? Sim, claro, o conteúdo relacionado à farmácia está dentro de todos esses riscos, todas essas atividades relacionadas à NR32. Vamos falar um pouquinho de cada atividade farmacêutica dentro desses conceitos, certinho? Inicialmente vou trazer os conceitos gerais e depois vou fazer a aplicabilidade desses relacionado aos serviços de farmácia, certinho? Então vamos lá, né? Porque é assim, vocês precisam ter esse conhecimento inicial de conceitos para depois aplicá-los no serviço da atividade farmacêutica. Então, riscos biológicos, né? Vamos começar por eles. Como o próprio nome já diz, é o estudo da né? da biodiversidade, da vida, né? Em si. Então, vamos falar desses chamados riscos biológicos. O que vem a ser, então, esses riscos biológicos? Primeiramente, a própria NR traz esses conceitos e nós vamos trabalhar com isso, certo? Vou trabalhar aqui um pouquinho mais amplo, mais profundo desse conceito, mesmo porque acredito eu que os riscos biológicos dentro do ramo de saúde, dentro da área de saúde, é um dos mais complexos, né? Mesmo porque até ataques terroristas podem ser facilmente vistos a aplicação desses riscos biológicos, né? Muitos terroristas utilizam de micro-organismos para fazer as suas ações. Então, por isso que nós vamos aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Então, vamos lá. Dentro da NR, no item 32.2.1, nós temos o conceito de risco biológico, que ele trata como a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos. Olhe bem, o conceito importante, probabilidade de exposição ocupacional. Dentro da sua atividade dentro da sua atividade ocupacional, as suas ações laborais, se você estiver exposto ao agente biológico, você está sob risco biológico. Então é preciso, então, nesse caso aqui, apenas conceituar o que vem a ser esses agentes biológicos, que a gente vai ver no 32.2.1.1, que é muito importante tratarmos isso também. Porque os agentes biológicos são justamente os micro-organismos, geneticamente modificados ou não, as culturas de células ou parasitas, as toxinas e os prions, né? Ou chamados prions, né? Aí vem da leitura do inglês, né? De tudo. Que vem a ser justamente esses riscos, esses agentes que podem gerar os chamados riscos biológicos. Mas, professor, o que quer dizer cada coisa disso aí? Bom, micro-organismos, né? Podemos ter bactérias, vírus e assim vai. Geneticamente modificados, como assim? Nós temos o OGM, são organismos geneticamente modificados, que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Mas esses geneticamente modificados, nós temos ali, por exemplo, alteração do DNA de uma bactéria, que permite a produção de uma determinada enzima
no processo da chamada engenharia genética, né? Inclusive, eu tenho uma colega que trabalha com isso e fez uso desse conhecimento para a sua dissertação de mestrado. Ela desenvolveu uma pesquisa muito interessante sobre isso, onde o vírus injetava sua carga genética dentro da bactéria e essa bactéria produzia um determinado segmento de DNA que era o objetivo de estudo dela. Lógico que ela realizou a modificação genética nos micro-organismos para produzir o que ela realmente desejava. Mas também tem os não modificados, né? Como nós já podemos observar, os próprios micro-organismos que nós obtemos naturalmente, como o próprio vírus da gripe, entre outras doenças, assim sucessivamente, utilizadas na pesquisa, né? Até mesmo. As culturas de células, podemos ter o crescimento de células troncos ou muitos outros assuntos. Parasitas nem se fala, né? Que são esses micro-organismos que podem facilmente contaminar pessoas devido a má higienização de mãos, sucessivamente, né? Nós sabemos todos os parasitas, como temos aí a lombrigoides, entre outros parasitas de Giardia, entre outros aí que nós podemos encontrar. As toxinas também, os próprios produzidos por esses micro-organismos, que muitas vezes são toxinas que levam à morte e podem trazer danos ao profissional em sua atividade laboral, né? Os prions, que nós vamos ver o conceito de cada um deles também. Vamos lá, então. Gente, dentro desse conceito, né, de risco biológico e de agentes biológicos, nós temos os chamados níveis, né? Os chamados níveis de classificação desses riscos. Como assim níveis de classificação ou classes de risco, né? Nós temos aqui, nós temos a classe do risco 1, 2, 3, 4. Como assim, professor? É simples. Olha bem, gente, os agentes biológicos, nem todos eles são agentes de grande periculosidade. Vamos botar assim. Dependendo do seu nível de sua complexidade e da sua ação no meio ambiente do ser humano, existe uma classificação desses riscos, certinho? Vamos lá, então nós temos aqui uma definição geral de 4 classes de risco. Quais são elas? Classe 1, 2, 3 e 4, realmente numerado dessa forma. Risco 1, nós consideramos o classe 1, são aqueles riscos que nós chamamos de baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano. Significa o quê? Vamos supor que você está trabalhando com um micro-organismo como a levedura, né? Que é responsável pelo processo de fermentação para fazer bebidas, por exemplo. Certo? Então, você está trabalhando com ele. Ele não tem risco nenhum ao ser humano, mas é um micro-organismo, é um agente biológico. Então, existe o risco, mas não essa probabilidade de uma doença ao ser humano, ou mesmo à coletividade, é muito baixo, até mesmo no meio ambiente. Então, esse risco é chamado de classe 1. Temos o classe 2, por exemplo, é um risco individual já moderado ao trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação no coletivo, ou seja, podemos ter um organismo aí, um micro-organismo, que ele tem uma ação diretamente ligada ao trabalhador, se ele pegar, ele pode morrer, mas ele não o nível seu de transmissão é muito baixo, certo? Ele pode causar também doenças ao ser humano, como levando à morte ou coisa semelhante. Mas o segredo está aqui, ó. Para ser classificado classe de risco 2, precisa existir, olha só, meios eficazes de profilaxia ao tratamento. Então, observe que, quando é considerado risco 2, muitas vezes é um micro-organismo, um agente biológico que pode ocasionar morte, mas existe um conjunto de ações profilácticas que pode facilmente resolver o problema, certo? Então, o tratamento já existe, então é fácil de você resolver. Então, neste caso,
é considerado como classe de risco 2. Beleza? Existe o risco 3, aí já começa um pouquinho, olha bem. Já é um risco individual mais elevado, ou seja, o índice de morte pode ser muito maior, certo? A probabilidade de disseminação, ou seja, já é um micro-organismo com disseminação muito mais elevada comparado ao de classe 2, certo? Pode ocasionar doenças, infecções graves ao ser humano, certo? Mas tem outro segredo. Aí, ó, olha bem, novamente, é um dano mais elevado, a pessoa pode levar a morte mais rápido, a coletividade, ou seja, o índice de transmissão é muito grande, né? A taxa de transmissão é muito grande, mas, novamente, para ser considerado risco 3, é preciso ter, olha só, olha como há uma mudança no contexto. No risco 2, nós temos o quê? E deve existir meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Já no risco 3, nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Então, olha bem, nem sempre ele pode existir, mas seja a quantidade ou mesmo às vezes você está trabalhando com um micro-organismo que ele não tem todo esse conhecimento, todo esse sistema de profilaxia para o seu tratamento. Aí é considerado já risco 3. E o risco 4 já é aquele que o bicho pega, né? Nós temos ali o risco 4, que é extremamente grave de manuseio. É um risco de individual muito elevado, certo? Risco de disseminação coletiva muito elevado, apresenta grande poder de transmissibilidade individual ao outro, ou seja, você pegou, pode transmitir, porque nós podemos até caracterizar o próprio, aqui o coronavírus está entre o risco 3 e 4, dependendo do que você está trabalhando, pode causar doenças graves ao ser humano e para quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Olha bem, não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento. Observe que não tem meios eficazes de profilaxia ou tratamento para o coronavírus. Significa que a sua atividade, o uso, ou seja, o estudo do coronavírus é possível classificá-lo dentro do risco 4, certo? Então, são esses 4 riscos que nós trabalhamos dentro dos agentes biológicos. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esses agentes biológicos de um modo geral, certo, gente? Como é que nós podemos caracterizar um agente biológico? Primeiro, né? Ou seja, o que a gente pode caracterizar se ele é ou não um agente patógeno, né? Ou seja, um patógeno de grande potencial, ou seja, muito perigoso para o seu manuseio, né? Então, nós precisamos usar algumas classificações. Dentre elas, nós temos o risco. Primeiro, risco individual, risco à comunidade e risco ao meio ambiente. São 3 pontos importantes. Se o risco desse patógeno é alto ao indivíduo ou não, a comunidade, se o nível de transmissão, taxa de transmissão é grande ou baixa, e se ele tem dano ao meio ambiente, sim ou não. Tudo bem? Aí vem o PPRA, vocês lembram lá, né? O Plano de Prevenção de Risco Ambiental. E temos o PCMSO, né? Que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, tem ali a ver com o indivíduo, certo? Mas aí vem um detalhe. Primeiramente, gente, ó, quem vai definir isso aí são justamente o que nós chamamos de Comissão Local de Biossegurança, o CLBio. Essa comissão ela vai avaliar essas informações do patógeno e ali ela vai estabelecer as regras e fazer com que elas sejam cumpridas, certo? Então, qual o objetivo dela? Fazer com que as regras sejam cumpridas para manipulação, produção, descarte e transporte desses patógenos. CLBio é muito importante a gente ter informações da criação dessas comissões locais de biossegurança. Então vamos lá, né? Acho que eu voltei aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu... Pronto. Então, quais são esses agentes patógenos, os potencialmente patogênicos, né? Nós temos aí as bactérias, protozoários, vírus, helmintos, né, que são os parasitas, as leveduras, os fungos, de modo geral. E aí vem uns conceitos aqui de prions ou OGMs, né? Os prions e os OGMs, aqui a gente tem um grande problema, certo? O coronavírus, como o nome já diz, acho que encaixa ali em vírus, né? Nos chamados vírus. As bactérias, nós temos várias bactérias, né? Como
várias doenças relacionadas a ações bacterianas, certo? Então vamos lá, né? Prions, né? Prions é importante a gente ter esse conceito, porque o que vem a ser esses prions, né? Prions são, na verdade, são moléculas proteicas que se mostram capazes de autorreplicação e possuem propriedades infectantes. O nome prion vem do inglês proteinaceous infectious particles. Significa o quê? Partículas de proteínas infecciosas, certo? Esse conceito é muito tratado nesse artigo. Se vocês quiserem depois observar, deixei aqui, mas o link não está aparecendo. Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Deixa eu ver. Acho que é esse aqui. Esse artigo, só para que vocês possam ter conhecimento, né? Esse artigo aqui é um artigo interessante, apesar dele estar trazendo mais sobre a questão bovina, né? Doenças priônicas, avaliação dos riscos envolvidos na utilização de produtos de origem bovina, certo? Então aqui é interessante vocês fazerem uma leitura desse artigo e fazer assim uma conceituação sobre os prions, né? Aqui vocês podem ver o conceito que o próprio artigo traz, que o conceito das doenças priônicas, né, proposto por Stanley, pressupõe a existência de uma noção nova na biologia, né, conhecida como hipótese prion. Aí vem um detalhe, né? Essa concepção foi considerada herética na época por supor a existência de doenças infecciosas produzidas por agentes desprovidos de ácidos nucleicos. Então, é daqui que surge essa ideia dos prions, né? E o conceito, vocês podem observar no próprio artigo, facilmente traz várias informações sobre os chamados prions. Beleza? Então, depois vocês podem fazer a leitura desse artigo. Vamos lá, então, prions, né? São partículas proteicas infecciosas. Outros agentes que a gente trabalha aqui também, né, que eu falei com vocês, são chamados OGMs. O que são OGMs? São organismos cujo material genético, DNA ou RNA, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Então, é o que nós chamamos de organismos geneticamente modificados. Observe que esses caras aqui também têm grande potencial de contaminação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse agente biológico, certo? Primeiramente, o que vem a ser, quais são as formas de modificação genética desses organismos? Temos 3 possibilidades. Primeiro, introdução intencional de genes exógenos, né? Ou seja, você acrescentar um gene diferente na cadeia genética desse organismo e, consequentemente, gerar novas modificações que não são ainda estudadas. Retirada de genes, certo? Do genoma do organismo manipulado. Ou mesmo remanejamento dos próprios genes. Quer dizer o quê? Você tira de um pedaço da fita do DNA e coloca em outro lugar. Essa alteração também é uma forma de modificação genética. É importante deixar esse textozinho aqui, essa chamada, gente, ó, que a engenharia genética pode ser feita de maneira segura quando se toma as medidas de segurança apropriadas. Olhe bem, pode se tornar segura. Significa que a biossegurança é algo extremamente importante. Caso isso não seja realizado, nós vamos ter problemas. Nós temos aí o próprio coronavírus, que acredita-se que foi um vírus geneticamente modificado, não com a intenção de contaminar a humanidade, mas houve modificação, estudo desse vírus dentro do laboratório e em algum momento lá, por questão de erro da biossegurança, houve a saída desse vírus daquele ambiente. Consequentemente, houve a contaminação local e essa contaminação local se tornou o que nós estamos vendo aí, certo? É importante nós trazermos aqui também outras formas, né? Ou seja, quem são os micro-organismos geneticamente modificados, né? O que a gente traz aí para aplicação desses OGMs, né? Vamos lá. Primeiramente, nós temos aí a questão da segurança para o uso de vetor de expressão.
Aí vem aquela ideia, o que seria um vetor de expressão? Então, um vetor de expressão é nada mais do que um plasmídio, né? Ou podemos dizer assim, um vírus que tenha sido construído para se obter uma expressão de determinado gene de uma célula. Então, gente, como eu falei com vocês, o trabalho da minha colega, ela fez uma alteração genética, né, do vírus para produzir um determinado DNA ou RNA dentro da célula. Essa modificação temos um objetivo, né? Ou seja, qual é o objetivo? Qual é o nosso vetor de expressão para isso? Qual o objetivo dessa alteração genética no nossa atividade? Aí vem as considerações relacionadas a esse vetor de expressão. Olha só, que esse vetor de expressão ele pode haver necessidade de níveis de segurança biológicos superiores, ou seja, nem sempre a modificação genética interfere, ou seja, gera grandes preocupações de biossegurança, mas sempre tem que ser levado em consideração como um risco biológico, mas não tão avançado, dependendo da sua aplicabilidade. Para ser um nível de segurança mais elevado, é preciso ter o quê? Primeiro, a expressão de sequências de DNA derivadas de organismos patogênicos pode aumentar a virulência do OGM. Então, olhe bem, quando você quer modificar diretamente o DNA, certo? E alterar essas modificações do organismo geneticamente modificado, quando isso vem de organismos patogênicos, isso pode aumentar a virulência do vírus. E virulência nada mais é do que essa capacidade de produzir vírus dentro do organismo e a sua durabilidade, certo? E hoje é um conceito extremamente aplicado quando a gente trata da nossa pandemia, né? Porque hoje existem várias discussões relacionadas à questão da virulência do coronavírus e o que vem a ser essa virulência, né? Como eu falei com vocês, podemos ter um conceito mais profundo dizendo que nada mais é do que a capacidade que esse organismo tem de se multiplicar dentro da célula. Se ele se multiplica muito rápido, ele tem uma virulência alta. Se ele se multiplica muito baixo, de maneira desacelerada, a sua virulência é baixa, certo? Então, as sequências de DNA introduzidas não estão bem caracterizadas. Como assim? Se você não tem o conhecimento do que você está modificando no DNA, do que você introduziu, e você não tem caracterização delas, aí é um problema, porque você não sabe a consequência disso. Certo? Então, é preciso ter uma segurança biológica um pouco superior. Outro detalhe também é que muitas vezes nos produtos genéticos nós podemos ter um organismo que produz toxinas. Essas toxinas também precisam ser controladas. Por isso que, quando há uma alteração genética para a produção de toxinas, é preciso ter um controle biológico muito grande. Certo? A questão da modificação genética, nós podemos ter, né, a própria ovelha transgênica, que nós podemos observar em alguns casos aqui, ó. Opa, aqui, ó, nós podemos observar uma alteração genética diretamente no óvulo. Essa injeção de DNA no núcleo, no pronúcleo, né, no caso que será implantado na ovelha, para a produção de um determinado produto farmacêutico, em alguns casos, que é retirado, na maioria das vezes, dentro do leite, né? E é fracionado ali do leite até obter uma concentração desse produto puro. Certo, gente? Então, observe que aqui essa modificação genética, né, chamada produção transgênica, de ovelha transgênica, em alguns casos, para a produção de insumos farmacêuticos, certo? Mas ele precisa ter um controle biológico muito rigoroso, né? E dependendo do nível de confinamento do animal, isso pode ocasionar a produção de um gene exógeno que pode ocasionar danos à saúde, certo? Não só animais, como a própria em plantas transgênicas também nós podemos observar isso, certo? Então, mesma ideia, mesmo princípio. E aí há uma alteração da própria planta e isso ninguém sabe o que pode ocasionar. Inclusive, eu estava lendo um artigo sobre isso, que
um médico veterinário, estudioso dessa parte de animais transgênicos e o controle desses animais, ele falou que o grande problema é as chamadas plantas transgênicas, que não há um controle específico das suas consequências. Então, é um problema muito grande em relação a isso, certo? Quais são as vias de penetração dessa problemática ou seja, desse agente biológico? Temos as vias aéreas, né, chamados aerossóis formados, pelo processo de pipetagem, centrifugação, maceração de tecidos, flambagem, agitação, a abertura de ampolas, né, liofilizadas. Liofilizado significa que não tem, foi totalmente desidratado. Então, cria-se ali uma poeira bem fina do material que foi liofilizado, certo? Manipulação de fluidos orgânicos pode criar os vapores, né? Devido à pressão de vapor dos líquidos, nós podemos ter esses vapores. A abertura de frascos de cultura também. Quando você abre um frasco de cultura, é possível ter a dispersão desses micro-organismos. Via cutânea, perfuração por agulhas, ou mesmo pipetas quebradas ou outros instrumentos perfurocortantes que podem ocasionar essa penetração do micro-organismo, do agente biológico. As OGMs, elas são classificadas também de acordo com o seu risco, né? E aí a gente precisa ter esses conceitos relacionados à OGM, porque também é o que mais temos complicações em relação aos organismos modificados geneticamente. Geralmente é o que mais traz problema em pesquisa, principalmente. Os critérios que são levados em consideração, certo? Potencial patogênico de organismo doador, receptor, sequências nucleotídicas transferidas, expressão sequenciais, expressão de sequências no organismo receptor e severidade dos danos, né? Isso daqui deve ser levado em consideração pelo profissional para classificar o risco dessas OGMs. Então, ele precisa descrever de maneira bem clara cada um desses critérios de avaliação. E aí nós vamos ter o quê? Os chamados riscos resultantes do organismo doador, né? Nós podemos aqui. Produto de gene introduzido tem propriedades biológicas e farmacológicas ativas. Observe bem. O que é a modificação genética, né? Nós vamos pegar dois organismos, nós vamos ter um organismo doador, que você vai tirar o gene dele, ou o material genético, fazer o corte, seja lá qual for o método, e nós vamos ter um organismo receptor, que é aquele que você quer fazer a alteração. Então, você retira o material genético do doador e introduz no receptor. Se você analisa esse micro-organismo doador e ele tem essas características biológicas e farmacológicas ativas, nós temos aí uma caracterização importante na classe de risco desse micro-organismo. Se ele produz toxinas, citotoxinas, hormônios, entre outros, certo? Até mesmo a resistência a antibióticos, que é importante isso aqui, você tem que levar em consideração também para a classificação do risco, né? E o nível de contenção depende também da estimativa de nível de expressão necessário para atingir a atividade biológica. Bom, então essas características do doador é de suma importância para a gente classificar os riscos também da nossa alteração do nosso OGM, certo? O receptor, né, o risco ao receptor, que vem a questão da suscetibilidade do hospedeiro, ou seja, aonde a gente vai colocar esse OGM, né? Por exemplo, a ovelha Dolly ou uma planta. Patogenicidade de estirpe hospedeira, incluindo virulência, infectibilidade ou produção de toxinas. Muitas vezes você introduz um OGM em um determinado hospedeiro e ele passa a produzir, a gerar esses patógenos, né? Até mesmo aumentar a virulência, aumentar a capacidade de infecção do nosso OGM, certo? Vamos lá, então, gente. A classificação dos riscos, né? Quais são os critérios que nós vamos levar em consideração para tudo, né? Então, só para a gente relembrar um pouquinho. Virulência, certo? Modo de transmissão, estabilidade de agente, dose infectante e existência ou não de profilaxia. Então, esses critérios são levados em consideração para classificar o risco do nosso OGM. Primeiro, grupo de risco 1. Né? Não só a OGM, como outros também já estão aqui relacionados. Grupo de risco 1, riscos individuais e comunitários baixos, né? Como a gente já viu lá naquele conceito geral.
Mas o que a gente tem aí? Ó? Agentes biológicos que têm probabilidade nula ou baixa de provocar doenças no homem e que não constituem riscos para o meio ambiente. Vamos lá. Risco 1, OGM de risco 1. Organismo receptor e parental não patogênico, com amplo histórico documentado de utilização segura, sem efeitos negativos para o meio ambiente. Vetor inseto, ou seja, o instrumento que vai levar esse OGM. Pode ser um inseto como um mosquito e assim vai. Deve ser adequadamente caracterizado quanto a todos os aspectos, destacando-se aqueles que possam representar risco ao homem e ao meio ambiente. Desprovido de sequências nocivas conhecidas, não deve incrementar a estabilidade do organismo modificado no meio ambiente. Então, observe que muitas vezes você tem um vetor desse OGM, desse micro-organismo modificado geneticamente. Aí você tem um aumento na reprodução de um determinado vetor, de um inseto. Esse inseto começa a aumentar tanto no meio ambiente e você ocasiona um desequilíbrio ambiental. Isso também deve ser levado em consideração. Por isso, o PPRA. Micro-organismos geneticamente modificados, né? Os que não patogênicos, né? Tudo que ofereçam a mesma segurança que o organismo receptor parental, mas com sobrevivência ou multiplicação limitada, sem efeitos negativos ao meio ambiente. Então, observe que aqui eu tenho, olha só, o organismo receptor parental, quem vai receber a carga genética, o vetor, ou mesmo o receber, ou vai ter alteração, o vetor desse organismo, e também, após todo o trabalho, o que ele vai ser? Ele precisa ter as mesmas características, certo? Então, por isso que ele é classificado como classe de risco 1. Exemplos, nós temos aí indivíduos, né, individual e comunitário baixo, como nós já falamos, são chamados lactobacilos, a Saccharomyces cerevisiae, entre outros também são micro-organismos, são organismos que podem ter risco baixo, podem ser manuseados como grupo de risco 1 ou risco baixo, certo? Os lactobacilos também, né? Lactobacilos a bactéria predominante do meio vaginal, né? Os lactobacilos constituem um importante grupo de bactérias ácido lácteo, estão não amplamente difundidos na natureza. Muitas espécies dessas estão ligadas à produção do soro do leite, fazer iogurtes, entre outros alimentos, né, como fermentados de leite e assim vai. Certo? Como aqui nós temos aqui o exemplo, ó, o queijo, iogurte, né, todos esses alimentos são utilizados também, esses micro-organismos que muitas vezes são modificados geneticamente. Classe 2, né? Todos os organismos, né, que não são incluídos no 1, que possuem um risco um pouco mais elevado, o estudo já é um pouco... ainda existe estudo, mas o nível de transmissibilidade é maior. Então, será considerado como GM do grupo 2 qualquer organismo que, dentro dos critérios de patogenicidade, for resultante de organismo receptor parental classificado como patogênicos. Aí vem, ó, classificados como classe de risco 2, 3 ou 4 para o homem e animal. Observe que se você tem um OGM, beleza, ele é risco 2. Sempre vai ser caracterizado risco 2 se a sua origem, o seu receptor ou mesmo o seu doador for de nível de risco 2, 3 e 4. Ele for de risco 2, 3 e 4, ele já é classificado como risco 2 no mínimo. No mínimo, certo? E aí vem um exemplo, leptospira, né, que é a questão que ocasiona o que nós chamamos de leptospirose. Essa bactéria, ela é considerada risco 2, certo? E aí tem todas as características dela, né, o nível de infecção. A sua origem, né, que é a questão urina dos roedores. Aqui eu tenho o exemplo dela, né, a leptospira. Temos a salmonela também, que nós encontramos muitas vezes em ovos com locais muito sujos, mal lavados, né? Ovos de galinha, certo? Tudo do risco 2. Aqui a leptospira, né? Que é origem dos roedores.
Lembrando que são nem todos os roedores possuem eles são considerados como vetores da leptospira, né? Leptospira, porque muitas vezes não estão contaminados. Biológico 3 são os chamados riscos que tem do grupo 3, porque tem um risco individual alto e comunitário limitado, ou seja, é alto o risco individual, porém a sua transmissibilidade ainda é baixa, certo? Aqui, gente, ó, nós temos um pouco mais complexo esse nível de risco biológico, né? Ou seja, desse grupo de organismos. São chamados os organismos patogênicos que costumam provocar doenças graves, propagada de um hospedeiro infectado ao outro, né? Então, facilmente, de um para o outro, mas não em atividade comunitária. Existem medidas profiláticas e de tratamento bem estabelecidos, né? Então, esse é um detalhe. Nós temos aí o Bacillus anthracis, né? O HIV, tuberculose e assim vai, certo? Aqui, ó, podemos observar o Bacillus anthracis, o HIV, o próprio HIV, né? O vírus da HIV, a tuberculose também, né? Que nós temos um índice de transmissibilidade considerável, mas não tão comunitário como outros vírus, que é o caso do próprio coronavírus. Aqui o Bacillus anthracis, né? Que nós podemos observar os danos, né? Que a sua taxa de letalidade e tudo. É feio, mas é isso aí. Infelizmente, aí vem o uso do gás anthrax também, né? Como eu falei, né? O uso dele para a questão do terrorismo, né? Chamado bioterrorismo. A tuberculose, né? Que ocasiona problemas pulmonares, fibrose pulmonar e assim vai. Certo? Risco 4, individual e comunitário elevados, são agentes infecciosos, patogênicos que geralmente causam doenças graves, sendo facilmente transmitidos e na maioria dos casos não se conhece tratamento eficaz e as medidas profiláticas não estão bem estabelecidas. Transmissão via respiratória ou desconhecida. Um exemplo, o vírus Ebola. O próprio vírus coronavírus também está classificado aqui. Aqui eu tenho o que classifica como risco 4, né, que são os vírus e os prions, né? Esses prions se encaixam plenamente nisso aqui. Certo, gente? A gente tem aí uns exemplos, né? A arenavírus, filovírus, flavivírus, e aí vai, né? Temos aqui um exemplo, né? O vírus da Ebola, que é transmitido por animais infectados e também de pessoas infectadas para outras através do contato sanguíneo, secreção respiratórias ou outros fluidos corporais, então saliva, secreção pela respiração e assim vai, né? O que causa, né? Febre hemorrágica da Ebola é uma doença infecciosa muito rara, frequentemente fatal e que não tem vacina nem tratamento específico. Então o cara pegou, iniciou a febre hemorrágica, já era, bateu lona. E esses são os casos, né? Até o presente, né, 4 epidemias de febre hemorrágica produzida pelo Ebola entre seres humanos são conhecidas. As duas primeiras, 1976, 1979, são e 96, certo? Então, a de 1976 teve em Zaire e no oeste do Sudão, né? Que ocasionou 550 casos e 340 mortes. Já a terceira já foi no Sudão, já foi o menor número de casos, 34 e 22 óbitos. E a quarta, que foi no Congo, né? E o último, risco 5. Ah, mas o professor não falou lá, não, professor, do risco 5. É porque o risco 4, até o risco 4 tem a ver com seres humanos. O risco 5 tem mais a ver com os animais e meio ambiente. Mas dentro do serviço de saúde, o próprio veterinário também está envolvido. Então aqui é só para a gente ter essa informação. Que é alto risco de causar doença animal grave e disseminação no meio ambiente. Então, agentes de doenças, os agentes de doença animal e que, embora não sejam patogênicos
ou patógeno na importância humana, podem gerar graves perdas econômicas na produção de alimentos. Então, aí a gente tem essa questão, né? Nós temos a gripe aviária e a febre aftosa, né? Então, são dois exemplos de doenças que ocasionam danos, principalmente econômicos, certo? Aí temos os exemplos, né? As imagens bonitinhas, só para a gente levar em consideração. Que aqui, gente, ó, para a gente encerrar por hoje, nessa aula, temos aqui alguns exemplos de micro-organismos que infectam o ser humano e o número ou seja, o número, a carga infectante, né? E as vias de entrada. Isso aí, segundo Renata e Macione Filho, de 2002. Nós temos aí agente infeccioso, temos a malária, sífilis, febre tifoide, sarampo, poliovírus e influenza A2. Temos aí essas doenças, existem outras também. A carga, número de organismos infecta, né? E, nós temos 10, 57, lembrando que a febre tifoide é bem maior, e a influenza A2 é de 790. Então, o índice de infecção dela é muito grande, comparado a todos esses demais. Via de inoculação, no caso malária, intravenoso, sífilis, intradérmico, a febre tifoide e ingestão, sarampo, inalação, e poliovírus, ingestão, e a influenza, inalação. Então, nós temos aqui esse conhecimento amplo, né, desses organismos. Então, ó, essa aula nós vamos encerrar aqui agora, para não ficar tão extensa e longa, beleza? Vou gravar outra aula sobre a continuidade desse conteúdo da NR32, certinho? Então, essa é a aula de hoje. Então, vamos parar por aqui. Beleza, gente? Então, valeu e até a próxima. Como esse vídeo está no YouTube, quero pedir a vocês que vocês possam se inscrever e dar um likezinho para divulgar nosso canal aí e, quem sabe, ser utilizado como referência no futuro.